Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Se você assistiu ao último vlog especificamente, você vai perceber que estou com a mesma blusa, que inclusive é uma blusa super legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Mas foi a minha irmã que me deu. Então tá escrito: para de fazer drama, você não é Shakespeare. Então é muito bom. E, enfim, eu terminei um vlog e estou começando outro. Dessa vez, um vlog que eu estava já planejando fazer, porque o vlog passado ele foi completamente natural, mas este de hoje eu estava planejando já fazer, eu estava esperando ansiosamente para fazer esse vlog, que é, então, as minhas leituras de outubro, mais voltadas para um terror, para um mistério, de leituras atuais. Eu estou lendo Crimes Vitorianos Macabros, aos poucos, às vezes nem um caso por dia, às vezes eu nem pego esse livro, mas eu estou lendo. Estou lendo também A Pedra da Lua, Wilkie Collins. Ele era um super amigo do Charles Dickens, e ele é, para mim, eu acredito que, na verdade, não só para mim, mas é porque eu tenho que confirmar essa informação, mas eu acredito que ele seja o pai dos romances investigativos. Então aqui a gente tem a Pedra da Lua, que é um diamante amarelo gigantesco e que vale muito dinheiro, que ele pertencia a um templo hindu, foi roubado e por gerações foi roubado, mas ao mesmo tempo também foi assistido de perto por 3 homens que são os guardiões desse diamante. Mas aí, com o imperialismo britânico, um homem inglês rouba esse diamante e traz desgraça para sua família, porque na verdade o diamante sendo roubado, ele só traria desgraça para a pessoa que roubou o diamante e para os seus familiares, para as gerações futuras. Ele morre e deixa o diamante para sua sobrinha Rachel, e o diamante na mesma noite desaparece. E aí a gente tem a investigação de onde está esse diamante, e é claro que tem outras coisas envolvidas e está sendo muito interessante. E aí, para esse vlog realmente temático, para quem assistiu ao vídeo das minhas pretensões de leituras para outubro, eu fiquei de ler vários contos de terror e eu ainda não li nenhum. Hoje é dia 18. 18 de outubro e eu não li nenhum dos contos que eu separei aqui para ler. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês quais foram os contos que eu meio que separei. Eu já meio que mostrei esses contos para vocês no outro vídeo, mas como é um vlog de leitura, especificamente desses contos, eu acho válido retomar essa informação. Mas se vocês quiserem ver as minhas outras leituras de outubro, eu convido você a assistir, então, o vídeo que vai estar linkado aqui embaixo sobre as minhas pretensões de leitura para outubro, e também o vlog anterior em que eu estava lendo A Pedra da Lua e Rebeca, do Vale do Sol. Quero ler algum conto aqui deste livrinho pequenininho do E.T.A. Hoffmann. Eu gosto muito desse autor. E o próximo conto que eu tenho é o Dom Juan, então eu vou ler Dom Juan. E aí eu vi que ele é meio curto, mas eu não vou prometer nada. Então, com certeza lerei Dom Juan. Eu não sei nem se é de terror, mas eu acredito que sim. Porque, né, porque que eles iriam colocar num livro chamado Castelo Mal Assombrado. O Castelo Mal Assombrado é a última história. A primeira história é O Homem da Areia, que é uma história que eu adoro. Bom, aqui, desse medo imortal, eu vou ler A Cauã, do Inglês de Souza. Então é um terror que se passa na Amazônia, estou muito interessada. E eu quero pegar algum conto da Júlia Lopes de Almeida, e eu acho que eu vou pegar o primeiro que tem aqui na seção dela. Deixa eu ver. Então, na seção dela aqui, o primeiro conto se chama As Rosas. Então é provável que eu leia este conto aqui.
Aí eu comprei no financiamento coletivo O Sertão do Coelho Neto. Eu já li uns contos do Coelho Neto que estão no Medo Mortal, Medo Imortal, né? E eu vou começar pelo primeiro conto mesmo, que é A Praga, quer dizer, só Praga, né? E aí, conforme eu vou lendo os contos, aí a gente vai conversando. E junto, no financiamento, o pacote que eu escolhi vinha com esse livro aqui do Cruz e Souza. E aí ele tem poemas e tem alguns contos, e aí eu pretendo ler alguns poemas e ler pelo menos um conto. Eu sou uma leitora de poesia também, não tão frequente quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de poesia. Eu acho assim que realmente é uma grande arte, é uma arte dificílima. Se não me engano, foi o Faulkner que falou que o romancista ele é apenas um poeta frustrado. Porque realmente, gente, poesia é muito difícil e ela tinha que ser mais lida, porque, assim, é realmente um jogo de palavras, de sons, de métrica, é uma complexidade junto com o conteúdo. Bom, então vamos lá. Eu nem sei que horas são. Nossa, eu não tenho a mínima ideia. E hoje eu vou sair, então deixa eu ver aqui. Bom, então eu vi aqui a hora, né? Vi pelo celular e eu gravo pelo celular. São 10h47 da manhã. Logo, eu vou sair. Vou sair meio-dia. E eu queria muito escrever um pouco no meu diário. Então, na verdade, é provável que eu nem leia isso aqui agora. Só que o momento para gravar foi propício. Mas eu preciso dar uns updates no meu diário. Esse é meu diário. E, obviamente, né, não será mostrado o conteúdo para vocês, mas só para contar um pouco desse hábito, ele é muito bom. Eu recomendo vocês escreverem em diários. Existem também aplicativos para você escrever, ou só o aplicativo de notas do celular, mas é interessante escrever à mão e é um momento de reflexão consigo mesmo. É um registro da sua vida, dos seus sentimentos, e é muito legal pegar depois de um tempo, né, passado alguns anos. Outro dia eu peguei um diário meu de quando eu tinha 13 anos e assim, eu chorei de rir. Eu chorei de rir porque é muito engraçado. Tipo, a minha mente da Luísa de 13 anos, e aí foi legal porque tinha dias que eu tinha anotado que eu lembrava, mas tinha coisa que eu tinha anotado ali que nossa, eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Então, é interessante e, enfim, recomendo essa prática. E é isso.
Oi, gente! Como aqui é um vlog bem real, então estamos aqui de cara lavada, com o cabelo desse jeito mesmo, para conversar sobre as leituras até então. Bom, eu li 2 poemas e o primeiro conto que tem aqui, do livro do Cruz e Souza, Missal para o Diabo, Contos e Poemas Assombrosos. O Cruz e Souza, ele era um escritor catarinense, na época em que ainda havia escravidão. Ele lutava pela abolição, obviamente. Seus pais eram pessoas que eram escravizadas, mas que tinham conseguido a alforria. E ele, obviamente, sofreu racismo a vida inteira, então isso aqui é muito marcado na obra dele, assim como as influências de Baudelaire, principalmente nessa questão satânica, né? E então eu li o poema Sexta-feira Santa e li O Deus Perverso. Eu gostei dos poemas como poemas mesmo, então a escolha de palavras com base na musicalidade, quando a gente lê o poema em voz alta, a rima, a métrica e tudo mais. O do Deus Perverso eu gostei de tudo, assim, mas o Sexta-feira Santa eu achei pesado demais, na minha opinião. Mas procurem aí, né, obviamente, domínio público, então vocês podem encontrar online esses 2 poemas e ler por si mesmo. Mas, assim, literatura de verdade. E o primeiro conto é Consciência Tranquila e vai falar desse senhor de escravos que estava em seu leito de morte, e nessa sala tinha várias pessoas atrás do ouro dele. Ele tinha muito ouro, ele era riquíssimo, poderosíssimo, então tinha essas pessoas atrás do ouro dele, muitas vezes parentes e tudo mais. E o Cruz e Souza vai fazer uma crítica a essa parte também hipócrita, porque eles falam assim, ele era tão generoso, ele era tão bom, mas na verdade ele era tipo o diabo em si, né? Então vai ter esse momento que esse homem, à beira da morte, ele vai começar a falar as coisas que ele fez em vida, e esse é o verdadeiro terror, porque ele obviamente, como a gente já estudou em história, né? Sendo então um senhor de terras, ele maltratava demais as pessoas negras escravizadas. Então, assim, é muito pesado. E ao mesmo tempo é maravilhosamente bem escrito, assim, maravilhosamente bem escrito, é incrível. As escolhas de palavra, as construções das frases, eu achei sensacional. Achei muito bom. Eu acho que esse conto, o primeiro conto aqui que abre o livro, eu acho que ele é o maior de todos, porque ele tem umas 10 páginas, eu acho. Ele tem 11 páginas, e aí tem uns contos aqui que tem tipo uma página só. Mas com o Cruz e Souza, nesse Halloween, eu fico com ele por aqui. Eu ainda vou ler, eu comecei a ler um pouco sobre o autor, aqui onde está a fichinha preta. Tem um texto bem completo, eu achei, sobre ele. Assim, é um texto bem grande, porque ele vai até o fim do livro. E então eu vou lendo aos poucos esse texto também, que tá bem interessante. É sempre bom saber de onde o autor está partindo, e entender como que tudo isso influencia a sua construção artística.
gente, vamos com mais updates de leitura. Eu furei os contos que eu tinha me programado para ler, mas eu peguei um outro livro da minha TBR, que é o Casas Estranhas, do Uketsu. E, assim, esse livro eu achei complicado de avaliar, eu ainda não sei quantas estrelas eu vou dar para ele, porque a história é muito legal, mas a execução, né, a parte da escrita em si, eu detestei. E a parte da resolução do problema que a gente tem aqui no livro, eu achei muito fácil, muito simples e preguiçoso, assim como a escrita. Então eu ainda não sei quantas estrelas eu vou dar, porque a história é muito boa, mas o resto não. Eu provavelmente vou fazer um vídeo de resenha sobre esse livro aqui, porque eu tô tentando registrar os livros, não todos, mas em formato de resenha, porque assim fica mais fácil para eu achar também no futuro, se eu quiser lembrar do que eu achei desse livro e tal. E também porque fica mais fácil das pessoas acharem se elas estiverem procurando por esse livro especificamente, né? Não esse exatamente, mas por qualquer livro que vá sair como uma, como se diz, uma resenha. É muito mais fácil do que achar no vlog, né? Então o vlog, eu gosto muito de assistir a vlogs, e eu assisto muito, mas também é mais difícil de procurar depois. Ah, a pessoa leu aquele livro, quando eu assisto, né? A pessoa leu aquele livro, ah, mas como é que eu vou achar se a pessoa não postou resenha? Eu não tenho como, tipo, voltar todos os vlogs dessa pessoa, sabe? No caso de outros booktubers, né? Enfim, sobre o que é esse livro aqui. Esse livro aqui vai falar sobre casos estranhos, mas é assim, a gente tem um autor que ele não é nomeado, então o cara que escreve esse livro, supostamente, né, ele não tem nome nenhum na história, ele só é tido como autor. E ele é um autor sobre ocultismo e tudo mais, ele tem contato com esse pessoal mais jornalístico e tal. E um dia um colega dele liga para ele e fala que ele está interessado numa casa, que ele visitou essa casa, ele amou essa casa, ele quer comprar, só que ele notou uma coisa estranha ali na casa, que é, vou até mostrar para vocês, que é um vãozinho aqui. Então tem um espaço entre a cozinha e o sofá da sala, não tem porta nenhuma, né? E isso é esquisito. E aí esse amigo queria saber se o escritor de ocultismo sabia se tinha algum motivo por trás disso, né? Se era perigoso para esses lados, assim, né? E aí, por sua vez, o autor vai entrar em contato com um outro conhecido dele, que é o Kurihara. E o Kurihara, ele é um projetista, então ele é bem entendido dessas questões de planta e tudo mais. Então ele vai analisar a planta e ele vai começar a mostrar coisas mais estranhas ali. E o autor e o Kurihara vão começar a ter algumas teorias sobre essa casa, mais o Kurihara do que o autor. E às vezes eu acho assim que o Kurihara, ele dá umas... ele imagina umas coisas que na verdade ele não imagina tantas coisas, mas ele imagina umas coisas que são pontuais e que provavelmente vão acontecer aqui no livro, sabe? E aí eu acho que é uma saída muito fácil. Então eu achei que o autor tipo, do livro, esse Uketsu aqui, ele entrega tudo muito de mão beijada. Você não precisa pensar lendo esse livro aqui. E isso é uma coisa que me irritou, porque eu gosto muito de pensar quando é terror, quando é suspense, quando é policial. Eu gosto. E eu acho que, na verdade, o propósito do gênero, não exatamente do terror, né? Mas o propósito do suspense e do policial é você ter um problema,
ter um mistério e você, assim como os personagens, vai estar lá tentando entender que mistério é esse, vai tentar resolver na sua mente da forma que você quiser. Uns imaginam menos, outros imaginam mais, mas aqui ele não dá espaço nenhum, ele dá realmente tudo de mão beijada, e isso é uma parte que eu não gostei. A outra parte que eu não gostei é que o livro, ele é praticamente uma troca de diálogo, como se fosse de peça, assim. O que é interessante, e isso não desmerece o livro em si, mas tem umas frases que são muito sem noção. É tipo, como quase não tem descrição, porque às vezes tem, e aí até esse momento, quando tem descrição, eu acho muito desconexo, porque você já começou a escrever um livro que não tem muita descrição, que é tudo diálogo, e aí do nada joga uma descrição assim, eu acho assim, nossa, nada a ver. Achei nada a ver, assim, uma falta de coerência na construção de texto mesmo, né? E aí, como são só diálogos, né, as frases são tipo, às vezes, ele só quer mostrar que o personagem ficou surpreso. Aí ele põe 3 pontinhos, tipo reticências mesmo, tipo fulaninho, reticências. Ou às vezes tem só uma frase assim, tipo, sei lá, o gato pulou o muro. Aí o outro vai falar assim, tipo, é sério, a gente precisa dessa linha? É complicado porque, no fim das contas, não tem descrição. Então essa é uma das formas dele demonstrar surpresa ou o pensamento a ser construído dessa personagem, né? Que fala, Eu também achei que retomou muito, quase o tempo todo, essas plantas aqui. Eles falavam, aí eles colocavam de novo uma ilustração da planta, tipo... Isso pode até facilitar ou não para um leitor de Kindle, e eu acho que não, viu? Porque você vai ter que mudar e voltar a página no Kindle do mesmo jeito. Então, assim, a gente podia voltar a página, não precisava ter um monte da mesma planta aqui. Aí vai e aponta uma coisa da planta, tipo, olha, tipo, tem um triângulo aqui. Aí a próxima imagem é o triângulo circulado. Mas assim, o leitor podia simplesmente olhar para a planta e identificar o triângulo, porque tá tudo escrito ali, você não precisa destacar, ou assim, tá tudo formato, tipo, a gente tem olhos, e a gente sabe ler, porque se pegou um livro é porque sabe ler, então assim, esse é o maior problema desse livro, e às vezes tem umas coisas que são muito repetitivas e que parecem muito idiota, tipo, Kurihara fala pro autor... eles deixaram o portão aberto para o gato passar. Aí o autor vai falar logo embaixo. Então você acha que eles deixaram o portão aberto de propósito para o gato passar? Tipo, ele acabou de falar isso, sabe? Não sei, parece um jogo, mas parece ao mesmo tempo tem essas frases repetitivas, assim. E toda essa forma de tudo ser dado de mão beijada e logo em seguida, né? Então você pensa um negócio, você pensa um A. Aí eles já vão pro A, e aí eles já trazem o B e já trazem o C, sabe? Então parece muito a mamãe passarinho lá mastigando a comidinha e colocando na boca dos filhotes. É tipo o que esse autor faz com o leitor. E a resolução eu achei muito fácil, muito simplória, e não nessa questão de, Luísa, você queria algo complexo? Não, é que foi resolvido facilmente, tipo, tudo é mais complexo. Só que a forma como a gente descobriu essa complexidade foi muito fácil, sabe? É essa a questão. Mas foi divertido ler esse livro, então... Eu ainda não sei quantas estrelas, e eu gostei muito do que tá por trás, sabe? Foi fácil descobrir o que estava por trás, mas eu gostei muito. Então é realmente complicado. Eu acho que se o Casas Estranhas fosse um mangá, eu acho que eu teria gostado bem mais. Eu acho que ele tá no formato errado, não sei. Então eu não sei quantas estrelas ainda vou dar. E é isso, por enquanto.
Então, gente, depois de 2 semanas, vamos terminar esse vlog bem no Halloween, dia 31 de outubro. E porque eu quero que esse vídeo vá ao ar dia 31, ou seja, hoje. E vamos lá. Eu li mais 4 contos. Inesperadamente eu peguei Casas Estranhas e eu tinha lido 2 poemas e um conto do Cruz e Souza. Bom, então eu li Dom Juan, de E.T.A. Hoffmann, gostei bastante. Eu achei que poderia ser uma versão meio de terror da história do Dom Juan, mas não. Ele, na verdade, é sobre um homem que vai se hospedar num hotel e ele começa a ouvir barulho. E aí ele descobre que neste hotel tem uma porta que liga à ópera e, na verdade, é um camarote da ópera que ele pode simplesmente ir lá assistir a ópera. E enquanto ele está assistindo a ópera de Dom Juan, de Mozart, ele fica impressionado com a ópera em si. E durante o intervalo, uma das mulheres que atua nessa ópera aparece para ele ali. E eles conversam rapidamente. E existe algo sobrenatural ali. É bem curtinho e é bem legal. Depois eu tinha falado no começo desse vlog que eu ia ler Praga, do Coelho Neto, que é o conto que abre este livro aqui. Só que quando eu fui pegar Praga, eu vi que tinha 50 páginas. Aí eu pensei, não que eu não vá ler, não que eu tenha preguiça de 50 páginas, mas eu tinha um tempo limitado para pegar e ler os contos. Então, eu acabei pulando para o segundo conto dessa coletânea, que é O Enterro, que aí era mais curtinho, e eu também gostei bastante. Esse conto, O Enterro, ele vai falar, na verdade, do enterro de uma mulher indígena tida como pagã. E ele vai falar como que as pessoas se sentiam atraídas por ela, mas também tinham muito medo dela, e é muito interessante e bem brasileiro. Eu não achei necessariamente um horror, assim, mas é super bem escrito. E tem aqui uma crítica social. O gênero do terror é interessante por causa disso. Você pode, no meio do terror, inserir várias críticas sociais e trabalhar com elas e com consequências ou com outras saídas, né? E aqui o enterro foi curto, mas também foi sobre isso, e a gente tem toda a ambientação do sertão ali neste conto, é muito legal. E aqui no Medo Imortal, então, eu li A Cauã, do Inglês de Souza, gostei muito, muito mesmo desse conto. Vai falar sobre um homem que ele estava caçando na Amazônia. Ele mora ali numa vilazinha, e essa vilazinha é super vazia e tudo mais. Bom, ele estava caçando e quando ele vai voltar para casa e finalmente ver sua filhinha, ele começa a andar em meio que círculos ou se perde no caminho. É uma coisa muito estranha e parece um sonho ruim, assim, sabe? Mas no caso dele era realidade. E ele vai parar num lugar que tem uma canoa, ele perde os sentidos, ele vê uma criatura horrorosa, e aí ele vai parar no lugar onde tem uma canoa, e dentro dessa canoa tem uma bebezinha também da mesma idade da filha dele. E aí ele pega essa bebezinha e vai criar as duas meninas juntas. E aí a história vai acabar pulando para quando essas meninas têm 14, 15 anos. E como que é a relação delas, como que é a relação dessa vilazinha com elas. E uma que era para ser cheia de energia, que era uma bebê robusta, que é a Aninha, que é a filha do Jerônimo mesmo. Ela ficou magra, esquelética, batida, e a bebezinha da canoa, ela cresce muito forte e ela tem uma personalidade muito forte, os homens têm medo dela e tal. E, enfim, existe alguma coisa rolando entre essas duas, e toda a proposta de casamento que a Aninha recebe, depois de um tempo ela recusa, depois de um tempo de felicidade ela acaba recusando. E aí a gente fica, por que que isso tá acontecendo? E é muito legal esse conto, A Cauã, do Inglês de Souza.
E para terminar, eu li As Rosas, da Júlia Lopes de Almeida. Esse aqui é um conto bem curto, junto com o do E.T.A. Hoffmann, eu acho que é o conto mais curto de todos. Bom, o conto vai falar então sobre essa mulher que tem um jardineiro muito misterioso e meio quieto demais, as pessoas acham ele estranho e falam pra ela assim: "Olha, manda ele embora, né, ele é estranho". E aí ela: "Não, isso não significa nada, né". E aí num dia, de uma noite ao luar, ela percebe que o jardim dela tá com várias rosas e ela fala pro jardineiro não colher essas rosas. Só um minuto, gente. Voltei, a água do chá tinha ficado pronta. Bom, então ela pede pro jardineiro não colher essas rosas, que ela mesma quer colher as rosas e imaginou que ela ia mandar uma rosa para a mãe dela, imaginou que ia colocar uma rosa na sepultura da filha dela. E na manhã seguinte, quando ela finalmente vai colher essas rosas, ela percebe que essas rosas estão todas desaparecidas. Então ela vai ficar brava e vai chamar o jardineiro, e aí o jardineiro vai mostrar para ela onde estão essas rosas. E, e aí vem a parte do terror, e é uma parte bem real e triste também. Mas eu não vou contar pra vocês, que aí vocês podem ler o conto e é isso. Bom, então foi muito divertido fazer esse vídeo, ler esses contos, ler essas histórias. E eu fiquei muito feliz também que eu li 2 estrangeiros, né, um alemão e um japonês. E eu li 4 brasileiros e realmente são contos muito charmosos, é muito legal ver o horror no meio da nossa realidade, quer dizer, no caso, na nossa realidade de antigamente, né, mas assim, é interessante você ter, esse olhar para esse Brasil do passado e esse Brasil da Amazônia também, do sertão, e e ver como que os nossos autores trabalhavam bem, os contos são maravilhosamente bem escritos e gostei muito mesmo. Então eu recomendo que vocês façam mesmo e se vocês puderem pegar esses contos que eu li, leia também. Eu vou deixar a lista aqui embaixo só para caso vocês queiram retomar. Bom, então eu vou ficando por aqui. Me contem se vocês gostam de ler livros de terror, contos de terror e desse finzinho de mês bem Halloween. E também não deixe de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.